Uma Hoje. linguagem signa, né? Então, pessoal, vamos começar nossa reunião de hoje do cartelão. Hoje nós vamos ter a Liz Nunes Ramos e o Jaime Betts lançando questões para a gente, para disparar nossa discussão, né? Hoje vai ser a última reunião nossa desse ano, né? Antes das jornadas, né? As jornadas que vão acontecer no dia 10 e 11, né? Sexta e sábado de novembro. E, bom, os trabalhos já estão definidos, já está tudo certo. Em breve a gente vai mandar o comunicado de quando serão uma ou duas datas para a gente discutir os trabalhos, né? Daquela forma que a gente sempre faz com os trabalhos né, que resultam do cartelão. A gente faz uma discussão primeira prévia entre nós, né? E então vocês vão receber o aviso disso. E também no dia 26, agora de outubro, nós vamos ter um evento que não é o cartelão, mas que é um evento que tem a ver com o nosso tema, porque é um evento da atividade do Corpo em Cena, que a Angela Becker dirige e que está trabalhando com o Dostoiévski, né? O texto O Idiota, do Dostoiévski, e o seminário Os Nomes do Pai. Então, vocês também vão receber um convite em breve para essa atividade. Bom, então, qual de vocês dois vai começar falando hoje, Jaime e Liz? Combinamos que eu inicio a fala. Tá bom. Então, a palavra está com você, mais ou menos 20 minutos para cada um, né? E é isso. Bem, quando o Gerson me propôs trabalhar essa aula, eu logo fui dizendo sim, claro. Aí eu fui ler a aula. Eu digo, ó céus, vai dar muito trabalho. Uma coisa a gente lê, né, e pesca uma coisa daqui, pesca dali, mas outra coisa é se colocar na posição de o que o Lacan está amarrando nesses fragmentos que ele vai largando ao longo da sua fala, o que ele está procurando formalizar. Então, Só uma coisa, alguém está com o microfone aberto, acho que é a Marisa. Está com o microfone aberto, a Liz também. Se todo mundo puder fechar, uma boa. então, eu me coloquei a seguinte pergunta, que Lacan se faz no seminário, na versão que eu tenho, na página 137. Mas, enfim, ele diz assim, ó, como joga o jogo que me guia? Eu digo, eita, então vamos ver qual é o jogo que Lacan joga e que guia ele no esforço de teorização da psicanálise. Se a gente tomar a teorização de Freud sobre o inconsciente, processo secundário, processo primário, condensação, deslocamento, ausência de contradição, ausência de passado, presente e futuro, no sentido de que tudo pode se condensar, que o principal pode estar deslocado, condensado num detalhe e assim por diante, Lacan se vê diante da seguinte questão, que a lógica do funcionamento do significante requer uma lógica, mas que não pode ser a lógica clássica. E a lógica clássica que, ora, clui o sujeito, e Lacan está preocupado em integrar a pregnância do sujeito e a relação com o objeto A. E a lógica clássica não serve para isso. Mas, no entanto, o binarismo da lógica clássica permeia e domina, através do discurso universitário, o discurso da ciência, domina o nosso modo de pensar. Frequentemente, nos vemos diante dessa situação na clínica. Os pacientes nos dizem, ou isso, ou aquilo, ou aquele outro na minha vida, ou então talvez aquela outra.
E a leitura freudiana é de que não tem ou no inconsciente, é e. Como se fundamenta isso? Como é possível que há e não há sejam válidos? Porque na lógica aristotélica, há e não há, os dois não podem ser verdadeiros. E aí temos questões, por exemplo, de que, para a lógica clássica, no binarismo, ou é homem ou é mulher, ou é fálico ou é castrado. E a gente vê binarismos na formulação freudiana e no raciocínio que frequentemente permeia também no meio lacaniano, porque somos atravessados por esse discurso. Se der tempo, eu quero chegar na formulação que o Dufour faz de saber unário, saber binário e saber trinitário, que é nessa passagem das invenções lógicas do Lacan para a topologia do nó, onde ele está buscando sair de um binarismo e formalizar isso através do nó, um pensamento ternário. Hum, então, esse pensamento binário facilmente leva a uma posição imaginária de pensar que o homem é o X da mulher e a mulher é o X do homem. E os dois se completam. E podemos dizer isso, já ampliando, de que um ser acha que o outro é o seu X e vice-versa. A ilusão da completude, a ilusão do amor que faz um. Lacan pretende, nos diz a Lígia vem em nosso socorro para entender o uso das matemáticas que Lacan faz. Lacan pretende alcançar a própria estrutura do real do aparelho psíquico. Ele diz isto nessa aula. E dos processos postos em curso pela psicanálise. E busca isso nas matemáticas, enfatizando de que só é possível aquilo que pode ser escrito. E aí ele diz, bom, e como se escreve o impossível? Diz a Lígia que uma escritura pressupõe um sistema lógico, isto é, um conjunto de postulados ou axiomas que visem representar formalmente o pensamento e possam ser repetidos. A preocupação de Lacan é desimaginarizar as formulações teóricas da psicanálise. Aí, Lacan inventa do ponto de vista da lógica clássica, dois barbarismos. Ele inventa o não todo e o não existe um. Isso é colocar a negativa no quantificador e não na função. Mãe, quando é que a gente tem que mandar esse texto? Oi? Não foi nada, foi só um microfone que abriu. Tá. Então, o não todo implica que a univocidade da lógica clássica é contestável. Nem tudo que não é verdadeiro é falso, e nem tudo que não é falso é verdadeiro. Então, a sustentação que Lacan procura dar, inventando a sua lógica, enfatiza a noção invenção, porque Lacan enfatiza a questão da invenção nessa lição. Ele fala da sua paciente Aimée, da sua tese, e de que ela, psicótica, sabia, ela inventava o saber onde faltava. E Lacan diz, então, baseado na lógica clássica, eu também invento. E vai dizer, então, conjugando então a questão da lógica significante, a função fálica, entenda-se castração, encontra sua inscrição adequada ao nível da proposição universal negativa, ou seja, não todo x é função
fálica x. A função fálica se aplica, não todo x tem a função fálica aplicada a ela. E a distinção entre significante e fala delimita e inscreve a incidência do nome do pai. Eu vou compartilhar a tela aqui para passar um esquema que acho que ajuda a entender isso. Eu não quero me delongar demais nessa parte. E esse é um quadro aonde já fica formulado as fórmulas quânticas da sexuação junto com a sua modalização, lógica modal. Neste aqui, vocês veem o cursor que eu estou passando aqui? Uhum. Ok. Então, quando Lacan formula a particular, existe ao menos um X não castrado, esse ao menos um não castrado, ele inscreve a função nome do pai. A exceção que funda a regra. Não é que toda regra tem uma exceção. É a exceção que funda a regra, diz Lacan. Isso torna possível aos seres falantes que todo X é castrado. Todo X tem a função fálica e a castração. Já intervindo em relação ao binarismo, com que muitas vezes a gente vê a leitura das fórmulas quânticas, podemos pensar que a mulher também está desse lado aqui. Ela é não toda na função fálica. Essa invenção aqui do Lacan, não todo. É não toda na função fálica, mas isso quer dizer que também está. Então, o nome do pai também está colocado, e sempre existe o nome do pai, e a questão é como ele incide mais ou menos, ou não incide na constituição do sujeito. E como cada um lida com a questão da castração. E lembrando o seminário da angústia, a castração própria e a castração do grande outro. São dois tempos ou duas operações distintas da castração pelas quais uma análise é precisa passar. Uma coisa é admitir a sua própria limitação humana, mas supor que existe um não castrado, numa divindade, ou numa autoridade, ou numa idealização dos pais, de alguma forma, ou de alguém. Aí Lacan inventa essa aqui. Não existe um não submetido à função fálica da castração. Não existe ao menos um. E localiza isso como impossível. E aqui vem a questão da contingência, que é fundamental na teorização de Lacan, aonde há e não há podem estar presentes e coexistindo. Tá? Não todo na função fálica. O que implica um gozo suplementar. Outro aspecto importante para não cair no binarismo é de que essas fórmulas que, embora Lacan divida entre homem e mulher, na verdade são suplementares. Tem o gozo suplementar do lado feminino, mas um lado em relação ao outro são suplementares, ou seja, não são complementares, não formam há um impossível em jogo. Isso leva a formulações aonde, por exemplo, o não toda leva a contingência, onde
o lado feminino se distingue por não ser unificador, não tem a exceção que compõe o conjunto. E este aqui do impossível, obviamente, remete ao real. E aí a formulação, a relação sexual não existe, coisa que ele aborda, né, en passant, nessa aula que estamos trabalhando hoje. A relação sexual não existe porque não pode ser escrita na lógica em função da disparidade entre o universal e o não todo. Ahn, Aí a questão entre como fazemos com esse impossível. E aí ele vai trabalhar de uma maneira provocativa a questão do masoquismo, né? Ele diz que Freud ele entra além do princípio do prazer e diz que Freud conjuga o que é difícil de eliminar do sexo, a questão do gozo. E nessa aula ele fala que o masoquismo se inventa. Ele diz que todos nós inventamos alguma forma de gozo para tapar o buraco. Estabelecer, e Freud ele critica Freud nesse ponto, que Freud, ao estabelecer uma relação entre gozo e morte, ele diz que essa relação não há. Que o gozo está no lugar para tapar o buraco que a morte representa. E diz disso, então, que onde não há relação sexual, isso faz traumatismo, traumatismo, é o traumatismo do buraco. E ele diz, aí se inventa. E nessa teorização do real, ele vai dizer que o real se inventa, não somente ali onde há o buraco. Há um lugar onde o real funciona. É quando fazemos entrar com o 3. E é difícil manipular logicamente essa conotação de 3 para o real. Aí ele entra na história do chofer de táxi, que alguém lhe contou, aonde era impossível dizer se essa pessoa era homem ou mulher. E a pessoa mesma perguntou e ele não pôde responder. Então, diz Lacan, se vê bem que o que determina não é propriamente um saber, mas um dizer. Em aulas anteriores, Lacan enfatizava o dizer como o acontecimento. Eu entendo dizer como o dizer inconsciente, ou seja, a enunciação que vai para além ou está aquém do enunciado. Então, tem o dizer e tem a invenção, tem o inventar, tem o ato criativo. Aí ele vai dizer assim, que o inconsciente não descobre nada, não tem nada para descobrir no real, porque aí existe um buraco. Se o inconsciente aí inventa, é passar do dizer ao picadinho de letras, aludindo a Aristóteles. E aí vale a instância da letra no inconsciente, ou a razão depois de Freud. Vindo então para a questão, aqui nós temos, é necessário que a função fálica não cesse de se escrever e não cessa de não se escrever. E aqui se escreve, e aqui cessa de se escrever ou cessa de não se escrever, a função fálica. E diz que uma análise visa que a função fálica possa se escrever.
mas possa se inscrever, né, vir a se inscrever enquanto a castração. E nessas duas direções, castração do sujeito e castração do grande outro. E o importante que constitui o real é que, pela lógica, P e não P sejam falsos. Mas não é isso. É que nenhum nem outro podem ser verificados logicamente. E aí tem o teorema, por exemplo, de Gödel, da indecidibilidade. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a não relação sexual resulta da conjunção do necessário e do impossível via contingente. Do necessário à contingência há apenas o passo do impossível. Com relação ao motorista de táxi, o Pedro Ambra, no livro dele sobre o ser sexual e seus outros, falando de gênero, autorização e nomeação em Lacan, e eu sei que o Alexei trabalhou isso numa dos seus encontros do grupo temático, e já adiantando o que vamos ver na lição 11, vejam o avanço que Lacan faz em relação ao que nós estamos vendo. Ele vai dizer o seguinte, lição 11. O ser sexuado só se autoriza de si mesmo e por alguns outros. Isso é Já Lacan. Oi? tá dando aí seu tempo na hora que você puder encerrar. Vixe! Pode falar mais. Você ainda tinha muito para falar? Ah, bom, para a gente conseguir sintetizar alguns pontos da aula, mas vamos lá, vou resumindo aqui. Então, essa proliferação de LGBT, QQIAAP+, as letras vão se multiplicando, o Pedro Ambra levanta a seguinte questão, que essas nomeações são criticadas pela pretensa verba identitarista que colaria o sujeito num lugar essencialista, que eu acho que acontece. E a nomeação, e sua nomeação, um mero jogo de demanda por reconhecimento imaginário. A gente vê que acontece. No entanto, e Pedro Ambra é leitor da Judith Butler, levanta o seguinte, a seguinte questão. Seria a multiplicação dessas demandas de reconhecimento imaginário de novas nomeações a marca de uma repetição incessante de algo que não cessa de não se escrever? Ou seja, né, da ordem do real. Ou, ao contrário, seria simplesmente a emergência de novas normatividades identitárias que, no momento em que seriam inscritas, já estariam prescritas. Em outras palavras, pergunta o Pedro Ambra, é determinação ou indeterminação de que se trata? Pegando só esse fragmento do Ambra, me parece uma pergunta muito binária, ou uma ou outra. E eu entendo que são as duas coisas. Ah, Jaime, você. uma frase, Tá bom, uma frase. uma frase. Tá bom. Ou seja, e lembrando o que o Isidoro Weg nos falou quando ele esteve entre nós online, no último encontro, na última jornada. Há um real que nos comanda e é preciso invocá-lo. E esse real, esse osso de real, é preciso fazer a sua borda e é o real da pulsão. É o que não passa pelo inconsciente. E nisso nós temos as questões da sexuação
do ser sexual que se autoriza de si mesmo e de alguns outros. Enfim, tem pontos aí para a gente debater. Muito obrigado pela escuta e vamos adiante. Obrigado, Jaime. Liz, agora é com você. Liz, está fechado, o seu microfone está fechado. Está fechado. Ok, obrigado pelo aviso. Então, quando a Ângela fez o contato, consultando sobre a possibilidade de trabalhar essa lição, eu fui um pouquinho mais prudente que o Jaime e pedi uns dias ou umas horas para dar uma olhada, né? E também tive essa mesma impressão de que é uma das lições mais difíceis até aqui nesse seminário, né? Mas entendi que não se trata propriamente de um convite, né? Quando somos convocados a trazer a nossa falta à discussão, então eu não tinha muito como não me tomar no trabalho, né? E é uma dificuldade relativa ao fato de que a gente supõe que o Seminário 20 terminou e ele não terminou, ele segue aqui, com todas as consequências que Lacan teorizou ali, né? Então, tá bem que leve outro nome, mas Lacan diz que na lição anterior ele tinha deslocado alguma coisa, e me parece que o que ele refere que deslocou foi isso, né? Alguma coisa a mais, um passo a mais na direção do reconhecimento da não existência da relação sexual, que ele começa trabalhando no início dessa lição, né? Por outro lado, se ela parece a mais difícil, me pareceu também a mais bonita. Ou então é uma necessidade minha de enxergar o Lacan analista falando aqui, né, para enfrentar a dureza da lição, né? Me parece, além de ser também a lição clínica que toca, né, na continuidade do seminário. Então, a primeira questão que me interessou examinar foi essa provocação que ele diz no começo, que é assim: eu vou dizer a verdade. Ele diz que isso pode ser uma pequena luz sobre o que ele faz como analista, já que é desse lugar que ele fala, né? Página 137, está isso, bem no inicinho da lição. Então, ele propõe que é um ponto pivô do que ele pretende avançar no que ele faz como analista. Esse é o lugar desde onde ele enuncia essa lição. E ele diz: eu não descubro a verdade, eu a invento, é isto o saber. Então, a relação do saber com a verdade aqui me interessou muito. Na página 138, ele diz o seguinte: ninguém jamais se perguntou o que era o saber. A filosofia se perguntou, né, sobre o verdadeiro, o que não é a mesma coisa que se perguntar sobre o saber. E é aqui um ponto de inserção de Lacan na questão, né? Ele também não tinha se perguntado até 1932, com o caso Aimé, que é a tese dele, né? E confesso que eu fiquei tocado quando aqui em 1974, 42 anos depois, ele nos dá esse testemunho importante sobre a sua visada clínica, a sua formação psicanalítica, né? Ele diz assim: foi aí que eu fiquei mordiscado, que eu fui mordiscado por alguma coisa que me fez devagarzinho deslizar para Freud. Foi preciso Freud para que verdadeiramente a questão se colocasse para Lacan, né? O que é o saber? A meu ver, é a questão mais forte, né, da lição, porque vai dar uma série de outros desdobramentos, né? Ele diz: essa questão tem a aparência. Vamos recortar a aparência, né? De descobrir, de revelar. Importante retermos tanto o termo aparência, porque de alguma forma nos remete ao semblante, como lugar do analista, semblante de A, quanto o revelar, descobrir, né? Na página 146, mais adiante, justamente o Lacan vai dizer que não há nada para ser descoberto no real. Aí tem um buraco, né?
Então, algo do que seria a concepção do saber na análise aqui já fica em questão. A aletheia, no grego, né, designa a verdade e também realidade. Para tentar compreender a verdade, nessa relação, então, com o saber, Heidegger retomou a etimologia da palavra e seccionou-a em a, da negação, e lete, de esquecido. Né? Chegando, então, à significação da verdade como desvelamento, o não esquecido. Verdade já não está ligado, então, nessa concepção, à busca do verdadeiro, né? Como o que se mostra aos olhos ou ao espírito, até então, na filosofia, né? Aquilo que existiria como é. Né? Verdade está ligada a outra coisa a partir disso, né? Ao não esquecido, ao desvelado. O que faz toda a diferença, né? Porque na lógica que Lacan está construindo, não começando aqui, mas, né, estabelecendo melhor, a verdade não é nada mais do que um lugar. Ele já falava sobre isso no Seminário do Avesso, né? É o lugar que está sob o lugar do agente, né? O discurso do analista, então, sendo no lugar do agente o A, no lugar do outro o sujeito. O analista se endereça ao sujeito interrogando o seu desejo, no lugar da produção surge o significante, o S1, e no lugar da verdade, sob o lugar do agente, está o S2. Né? Então, já começa uma diferenciação aí entre saber e verdade. Né? A verdade é um lugar no discurso. E no discurso do analista, que ele vai interrogar, né? Ele está ocupado, então, no discurso do analista pelo S2 e que não é um saber qualquer. Então, nós vemos como é fundamental esse início de lição em que a pergunta sobre o que é o saber, que vem no lugar da verdade, ordena o resto da discussão. Né? Na página 139, ele diz assim, a gente se engana quando pretende revelar a verdade. Isso é só uma hipótese. Na nossa prática, não se trata de revelar a verdade, mas de interrogar o saber. O saber sobre o desejo e o gozo. Destaco que Lacan fala aqui no condicional, e me pareceu importante isso. Se existe saber, se pode colocar a pergunta sobre o que é o saber. Se a gente pode, então, colocar essa questão, seria saber do quê? Bom, vamos deixar isso em suspenso um momentinho e já vamos voltar para isso. Ele vai até um certo ponto nessa lição, é importante a gente ter em mente que ele está num trabalho em andamento, né? Mas justamente com relação a esse aspecto, na lição seguinte, ele vai demonstrar justamente esse ponto, que não há saber sobre o gozo. Seria possível saber algo sobre o gozo do real, mas não sobre o real do gozo. O que vai ser uma diferença importante para se continuar trabalhando acerca do enodamento possível do real. Né? Ele diz, talvez seja próprio do gozo não sabermos nada acerca disso. Se existe o gozo, que saber interessa, então? Aqui entra o interesse dele ter trazido a questão da psicose logo no início. Né? Ele diz que a Aimee sabia, ela inventava, ela despirocava, mas nem por isso deixava de ser um saber. Né? Daí Lacan tira que o saber, isso se inventa. Isso. É exatamente por isso que é preciso, então, ele diz um passo a mais na lógica, que é esse passo que ele está dando desde o início, né, do seminário, para perceber-se que o saber não necessariamente sabe sobre o verdadeiro. Nem toda a interrogação, então, que o analista direciona ao sujeito seria acerca da relação do sujeito com o objeto causa de seu desejo. Quer dizer, nem toda interrogação acerca do saber é essa de um analista endereçado ao seu analisante, que é acerca da relação do sujeito com o objeto causa de seu desejo. Aqui já começa a entrar a questão do objeto A, tal como é na psicanálise, né?
Nem sempre, quando nos perguntamos sobre o saber, a questão em causa é essa. Tá? É no discurso psicanalítico que a relação do sujeito com o objeto causa de desejo está em causa. Na lógica epistêmica, o ponto de partida é saber sobre o verdadeiro. Não há saber se não for sobre o verdadeiro. E nessa lógica que ele vem formalizando, o saber inconsciente se inscreve em oposição a essa lógica que pergunta sobre o verdadeiro. Né? O saber, aqui na lógica que nos importa, como analistas, se suporta do que não se sabe. Ele diz nessa lição. Ele é inconsistente por não ser possível localizá-lo na lógica epistêmica, na lógica clássica. Então, que saber interessa justamente esse saber inconsistente. O que faz essa diferença, então, é que o saber que nós podemos colher é aquele que deriva da relação com o outro, né? Da significação, que coloca em jogo uma significação, oriunda da relação primária ao outro. E traz, então, no exercício pulsional, o gozo sexual e a dimensão do significante falo para a equação. E isso tem consequências. Né? Ele diz que onde Freud parece deslizar, que acontece uma catástrofe ou alguma coisa parecida assim, né? Na relação do gozo com a morte, Lacan diz que ali ele toma o Nomo Romeu. É nesse ponto onde não há relação do saber com a morte enquanto real, a única possibilidade para Lacan é tomar o Nomo Romeu e essa articulação. Me parece que aí é onde ele aponta o trabalho na direção do real do gozo. Né? Do que escapa a significação na montagem da estrutura. Né? Não há, o Jaime já falou sobre isso, né? Sobre o pulsional que escapa ao inconsciente. Então, não há relação sexual, não há conjunção do gozo e da morte, ele diz que isso é papo furado. Contudo, mais uma vez, no que se refere ao masoquismo, ele tira a mesma conclusão que na psicose, que o saber é manejável, né? Que onde não há conjunção, é possível inventar o saber, que o masoquista, então, se atribui. Né? Quanto ao saber inconsciente, ele diz que não somos nós que sabemos, é um saber inventado para preencher o buraco do real. E ali onde não há relação sexual, se faz reumatismo, furo, né? Inventa-se. E mais, justamente por esse furo, nós avançamos. E é por isso que importa que o real seja invocado na transferência, na clínica psicanalítica. Né? Porque não é possível descobrir qual é o ponto que, na montagem da estrutura, o real não entra em questão, né? Não cai sob o significante. Eu lembrei, por exemplo, da relação da mãe psicótica com o seu filho, né? Em que 1 mais 1 não faz 2. Né? 1 mais 1 é 1. Não são 2 sujeitos. E me parece que não é à toa que ele evoca a psicose no início, porque justamente nessa conta a gente percebe que a lógica não dá conta, não daria conta da psicose. Né? 1 mais 1 não é 2. E tampouco é um sujeito. Né? Quando 1 mais 1 faz 1, não tem um sujeito. Né? Não tem 2, tampouco 1. Então, esse 1, Lacan diz que conota o gozo. Então, outro caso que ele evoca aqui é o da lógica, o quanto na lógica proposicional, ou se é homem ou se é mulher, que a gente já falou. Vou pular essa parte, então, para não me estender muito. Na lógica, então, que Lacan postula aqui, não é contra isso que se ergue a nossa experiência, ele diz fortemente, né? O dizer verdadeiro tropeça nesse ou, que é insustentável,
né? O que determina se o sujeito habita uma posição ou outra, homem ou mulher, sujeito ou objeto, ou qualquer outra, não é um saber, né? Mas é um dizer. E esse dizer é indescritível logicamente, né? Justamente porque aí incide o falo mais ou menos. Tudo que não é homem é mulher, fulano não é homem, fulano é mulher, não faz sentido quando escutamos um sujeito às voltas com o real da castração e do sexo. O que abre caminho é que, na lógica modal, onde há falta no real de um significante que dê conta e faça relação, interessa os modos de ser, homem e mulher, por exemplo, né? Na lógica modal. Não é imperativo escolher, né? Homem ou mulher. E tampouco estar numa ou noutra posição exclusivamente, né? Bom, o Jaime já trabalhou isso, vou pular mais um pedaço aqui. E ele diz, o que é então, essa pergunta que ele colocava sobre o que é do saber, ele diz, o que é do saber é a função do dizer. Isso é que é do saber, que localiza modos, né, na lógica modal. Não há possibilidade de termos alguma dimensão do saber inconsciente se não houver a possibilidade de um saber inscrever-se, né, mediante um picadinho de letras, que, enfim, já me mencionou. Que algo passe a ordem da letra numa cifragem. Por isso, no real há um buraco, não há o que desvendar, o que é possível é que um dizer faça bordas no real, e aí se pode ver, por essas bordas, onde está o buraco. O verdadeiro, na lógica proposicional, na lógica proposicional, o verdadeiro está nas proposições, e na conclusão que parte de proposições verdadeiras, né? Nessa lógica, que inclui o real como três, a verdade é um lugar ocupado por um saber insabido, que só subsiste num dizer particular, isso fala e põe em questão o impossível. Esse impossível, que orienta o discurso psicanalítico, é rejeitado justamente no princípio de contradição. A lógica que Lacan vem formulando, ele diz que é o mais belo recurso do que é do saber inconsciente. Bom, apaixonei de novo, porque tem beleza, né, nas formulações, por mais teóricas que elas possam ser, né? Esse belo recurso é o que comporta a contradição, né? Ela não existe no inconsciente, é a lógica do e e suporta proposições irredutíveis. É possível que P e não P, nessa lição ele fala, então possam ser falsos e que nenhum nem outro sejam verificáveis. E é com isso que nós lidamos, né? Lacan vai retomar o impossível mais aqui para o final da lição, mas ele já adianta que o real é isso que a lógica permite definir bem, né? À medida que não há essa redução de um ao outro, não há relação, né? E ele vai continuar trabalhando a questão do impossível no resto do seminário. Na página 164, Lacan diz a essas alturas da sua obra, né, que se é necessário inventar um saber para que haja algum saber que circunscreva as bordas do real, o buraco, a falta de significante, é talvez para isso que possa servir o discurso psicanalítico. Questão que ele nunca deixou de trazer, né? Talvez seja para isso que sirva o discurso psicanalítico. Ele nunca deixou de se interrogar sobre isso, né? Mas ele levanta a questão que inventar um saber tem um preço. E se paga esse preço por uma perda de gozo, né? Qualquer dizer implica uma perda de gozo. E porque via, ele se pergunta, né, ocorre esta perda de gozo? E ele diz o seguinte, nesse negócio cego que a gente persegue, sob o nome de amor de transferência também, talvez me pareça, o gozo aí não falta. Temos aos montes. O que é maravilhoso é que não se sabe nada disso, do gozo. O real, no fim das contas, é apenas isso, é uma definição, né, límpida de real.
História de nós. Nós que a gente sabe que precisam ser desatados a cada vez que uma história de amor acaba, né? Relançar uma história de amor talvez recoloque sempre a questão de tentarmos saber que objeto causa de desejo ele vai tentar velar. Além dessa história de nós, a expressão que ele usa, que comporta o real, ele diz todo o resto se pode sonhar. Tá? O que não dá é para permanecer com o real, tal como ele está, né? E ele diz assim, e Deus sabe o lugar que o sonho tem na atividade do sujeito falante. E parece que aqui ele equipara dizer, sonhar, inventar. Né? Para além do nó, está o sonho, o dizer. Para além do real. E este saber, na lição seguinte, ele vai dizer exatamente isso. Este saber é um saber em vias de construção. E é só por isso que o inconsciente pode ser concebido como algo diferente de um suposto saber. Página 166. É um saber em vias de construção. Então, justamente por isso é um saber que não pode ser descoberto. Só retomando o discurso do psicanalista, brevemente, falta bem pouco, Cid, eu vi que tu está te remexendo aí. Eu vou lembrar que o discurso do analista, no lugar do agente, ele faz semblante de A, de objeto A, e interroga o sujeito no lugar do grande outro, a respeito do seu desejo. Mas aí também tem uma seta de impossibilidade, no mesmo sentido, né, do A para o S barrado, assinalando que ao mesmo tempo que o dizer verdadeiro se situa no dizer do sujeito da enunciação e não do enunciado, esse saber interrogado, de qualquer forma, vai ser sempre parcial. O saber que seja oriundo dessa interrogação do analista no lugar do semblante de A. Então, lá, no lugar da verdade, sob o A, né, sob o lugar do agente, onde está o S2, não está o sujeito da enunciação. Isso me parece muito importante para essa lição. Rememorarmos isso que está no seminário 20, né? Que lá onde está o S2, no lugar da verdade, lá não é o lugar do sujeito. Né? O saber sobre o desejo está na relação do sujeito ao grande outro, e é de lá que surge a significação. Então, de onde se conclui que o S2, no lugar da verdade, indica que o analista tem um saber fazer desde o lugar de semblante de A, mas que não vai além de saber provocar o desejo acerca do desejo do sujeito. Então, no trabalho dessa interrogação, o gozo se intromete, né? Nessa interrogação acerca do desejo. O gozo sempre emerge, fazendo com que o analisante produza, no dizer, algo da verdade não toda do seu desejo, né? Para encaminhar o finzinho, eu vou trazer uma passagem que eu encontrei no seminário 11, página 242, onde Lacan diz que há uma outra função que institui uma função singularmente diferente da identificação do ideal de eu, que é simbólica, né? E que é introduzida pela separação do grande outro. Então, é diferente do ideal de eu, de onde o sujeito vai se sentir satisfatório e amado, ou amável, né? E ele diz que interessa destacar que outra função é essa. E ele diz, trata-se desse objeto privilegiado, só descoberto na análise, cuja realidade mesma é puramente topológica. É este objeto do qual a pulsão faz apenas o contorno, o objeto A, mas um contorno essencial. Né? Pela função do objeto A, o sujeito deixa de estar ligado à vacilação do ser, ao sentido essencial da alienação. Então, nós entendemos por essa via por que a amarração do nó é tão fundamental, não é?
E, e justamente porque nenhum dos três registros, por que não há relação sexual? Justamente porque nenhum dos três registros recobre este furo, esse vazio no qual o A se situa como causa de desejo, enquanto objeto que é apenas topológico, nessa amarração, né? Ele refere, Lacan, nesse seminário 11, ele refere Hayek, que fala na terceira orelha, né, que servia para ouvir alguma voz que lhe advertia, lhe avisava das tapeações na relação transferencial, né? Lacan relembra um pouco nostálgico, que ele chama de uma época na qual se sabia ouvir o que fala por trás das tapeações do amor. Isso. Bom, desde o seminário, 2 parágrafos, tá? Pode ser? Não, rapidinho, porque 2 eu tento... parágrafos? Aham. Então, desde o seminário da transferência, o amor comparece nessa dimensão essencial da tapeação, mas ela é uma tapeação necessária, né? Aqui Lacan traz justamente uma lógica que fala por trás das tapeações, dando lugar ao real como três, né? Para além do dual. Então, o objeto A, causa de desejo e que não faz relação, é diferente do agalma como suposto lá no seminário da transferência. Por isso, nos pareceu que do seminário da transferência aos nomes do pai tinha um certo fio que era importante ler, né? Ele diz assim, nós certamente temos feito melhor do que Freud naquela época, né? Porque nós sabemos reconhecer nesses vieses, né, da alienação e separação do sujeito, nas clivagens do falante, o objeto A. Isso, ele diz que faz toda a diferença clínica, né? O que fala por trás das tapeações do amor e deixa espaço ao real é o objeto A. Na medida em que nós nos destronamos de qualquer conluio com a verdade. Não é o que nos interessa. Então, me parece que é nesse sentido que ele traz a lógica como ciência do real, né? O objeto A só demonstrável logicamente. Aqui, Lacan me parece que nos traz um dizer verdadeiro. É assim que ele situa o sujeito entre o desejo e o gozo, colocando a verdade e a realidade humanas como psíquica, configurada por um saber inconsistente, sempre em vias de construção, nunca passível de descoberta, e ele está indo no seminário nesse sentido, né? No seminário do Avesso da Psicanálise, ele diz assim, o que há de mais subversivo no discurso do psicanalista é não pretender nenhuma solução de impasses lógicos, que são sempre impossíveis de reduzir, no seminário do Avesso. Bom, que não quer dizer que não haja possibilidade de invenção, de gozo, né, de sonhar a partir desse terceiro elo. Buenas, foi o que eu consegui alinhavar, tentando situar um pouco o que nós nos propusemos nesse eixo, né, que começou com o seminário da transferência e aqui avança nessa direção, né, de que as coisas não se resolvem pelo amor, mas pela causa de desejo. Obrigado, Liz. Desculpa demorar um pouquinho, mas, enfim, como me disseram que eu era a última fala do ano, eu quis Tá bem, apontar para onde vamos. tá bem, tá bem. Muito bom. Então, pessoal, quem quiser intervir, pode levantar a mãozinha que vai aparecendo já aí do lado esquerdo, né, para poder falar. Vamos conversar. A Ângela Bulhões pode começar falando. Foi, só para, né, me animei com a fala de vocês, então vocês animaram a conversa, né? Obrigado, Jaime, obrigado, Liz, pelas questões. Certamente o seminário do Lacan é sempre difícil, né? Ele tem isso da gente, do enigmático, que talvez assim também produza desejo de produzir algo a partir disso, mas ninguém vai dizer que é simples, né? Apesar dele dizer que com a lógica ele tenta simplificar, né? Mas o que eu estava pensando é que vem essa questão, né, a relação sexual não existe. Em algum momento, eu acho mais foi quando fiz a leitura do Seminário de Sintoma, caiu uma ficha que para mim foi importante para entender isso. Não sei se vocês, né, concordam, que é uma forma também
que eu consegui simplificar para poder fazer o entendimento disso, o Lacan está o tempo inteiro falando, né, de como é que um sujeito se subjetiva, e toda a questão de não ser o falo do outro, né, o outro não ser absoluto e poder ter a barra, a partir daí o desejo entra, o objeto A e tal. E a minha ideia é que essa ideia da a relação sexual não existe vai na esteira disso. É só o desdobramento de que, como tu não faz a relação com um grande outro primário, absoluto, ali algo se perde quando se dá a separação, isso nunca vai mais acontecer com nenhum outro encontro, né? Que a gente sonha no encontro com um outro, quer seja do mesmo gênero, do gênero diferente, do que for que vai se encontrar, vai ser sempre um encontro de fantasias para imaginar a completude. Mas o que não acontece é essa marca do que já não aconteceu lá no início, quando um sujeito se subjetiva a partir da falta. Me parece uma forma bem mais simples de pensar a ideia da relação sexual não existe, né? Porque também é interessante porque ele bota o sexual. A relação sexual, o termo sexual, entra por essa dimensão do falo, né? De ser o falo do outro, né? E isso que dá a conotação do sexual na entrada e que, bom, não se dará, né? A não ser através de fantasia e sonho. Essa é a minha ideia. Depois queria poder escutar um pouco se isso porque é uma facilidade pensar um pouco mais assim, eu acho que as coisas ficam mais claras para quem se aproxima dessa teoria. Uhum. Bom, então vou passar a palavra para mim mesmo agora, para falar duas coisas que eu achei interessante aqui, assim, né, que me chamaram a atenção nessa aula. Primeiro, essa da tese, né? Quando ele diz que na tese dá para a gente considerar que ele está falando assim, que essa frase, né? O que é o saber? Daria para a gente falar que é o fantasma fundamental da obra do Lacan, né? Porque ele diz, lá na minha tese, antes mesmo de ter lido Freud, eu já estava capturado por isso, não sabia direito o que era isso. Mas aí, por causa disso, eu acabei escorregando para estudar Freud e, bom, em 1973 eu continuo me ocupando dessa mesma questão, né? Não é que eu estou em outra questão, eu estou nessa mesma questão que eu já estava na tese antes de ter lido Freud, né? Então, de alguma forma, essa coisa que permanece, né, essa frase que permanece, é muito parecido com o que a gente chama de fantasma, né? Fantasma fundamental na psicanálise, né? Agora, no parágrafo do chofer, eu acho que... só uma coisa, o lógico que você falou, Jaime, esse lógico, por curiosidade, ele é brasileiro. O nome dele é Newton da Costa. Ele criou a lógica paraconsistente. E nessa época o Miller descobriu isso, né? Ele e uns russos. E aí o Miller tentou botar eles de conversa, né? Você vê que o Lacan diz que leu umas notas do Newton da Costa. E, enfim, tem essa história toda no Google, se procurar, com o Oscar Cesaroto e o Newton da Costa conversando, ele conta isso tudo. Mas nesse parágrafo do chofer, é interessante porque nessa época, porque assim, eu acho que o Lacan está dizendo aqui, deixando bem claro, nunca existiu binarismo nenhum na obra do Lacan e nunca existiu binarismo nenhum na obra do Freud. Quer dizer, isso é uma má leitura, claro, né, que é possível de ser feita, mas né, se tivesse havido binarismo, não tinha problema, não tinha conflito, né? Então, nesse parágrafo, ainda não tinha sido inventado o significante queer, mas esse chofer de táxi, ele é queer, né? Quer dizer, seria um queer, ou então seria um gender fluid, qualquer coisa assim, porque o Lacan diz aqui, né, que, bom, ou se é homem ou mulher, tal, mas ele diz, isso corre nas ruas, essa coisa da gente não saber direito, às vezes, qual é o sexo de alguém, como é que se nomeia o sexo de alguém, isso já está nas ruas, lá no tempo dele, né? Assim como ele avançou na questão da segregação, ele também estava muito à frente, né, sobre essa questão das diferenças de sexo. Então, a fórmula LGBTQIA+, não tinha ainda, mas ele já está falando disso explicitamente, né? Ele diz que é impossível, né, dizer o que é essa pessoa, ele diz não tem nada mais parecido com um corpo masculino do que um corpo feminino, e num dos últimos parágrafos, 1, 2, 3, 4, 5,
parágrafos para cima, ele se coloca como sujeito, ele diz: pode acontecer que eu ame uma mulher. Então, se o Lacan ama uma mulher, como cada um de vocês, nós, isso não dá nenhuma segurança concernindo a identificação sexual. Quer dizer, se um homem ama uma mulher, não quer dizer que ele é um homem, e ele diz, também não diz nada sobre a pessoa que eu amo, né? Nem sobre ela, nem sobre mim, em relação à identidade sexual. Quer dizer, então, a forma de gozar, a forma de amar e o que é que eu sou, o que é que eu me digo, como é que eu me identifico, isso aqui o Lacan diz é uma bruta confusão. É por isso que eu falo que não tem relação sexual. A coisa não é binária. Relação sexual seria, no termos matemáticos, o binarismo. Um A de um lado corresponde a um A no outro conjunto, um B a um outro B. Isso não existe. O Lacan cansou de falar, mas ele disse: as pessoas não escutam. Eu falo, mas não escutam. É isso. Quem gostaria de falar agora? Eu posso falar? Sim, Pode. eu me inscrevo, que eu não sei levantar a mãozinha depois da... Tá bom. Não, eu achei interessante como a Liz colocou, lembrou que nós começamos com o trabalho a transferência para entrar nos pais, né? Justamente interessante porque o trabalho da transferência, enquanto que ela falou tapeação, que ao mesmo tempo como engano, digamos, necessário, mas aqui nesse seminário Lacan é como introduzir o amor no não, né? Quer dizer, aí essa jogada, assim como ele sai dos está trabalhando do suposto, do inconsciente suposto saber para o saber como invenção, quer dizer, como dizer, como acontecimento. Esse caminho é interessante, esse caminho que nós também colocamos desde o seminário de transferência para o nome do pai. Então, tem um caminho muito interessante aí, né? E quer dizer, aí vai vendo uma mudança com Lacan aí também. A gente, o que acho muito interessante no seminário, que a gente acompanha a construção, entende? A construção de uma mudança do que é inconsciente também. E trazendo que essa convocação do real só é possível em análise. Né? Então, acho muito interessante como tu colocou, os dois colocaram esse trajeto que achei muito interessante. E aí me coloquei a questão também, né? Porque ele trabalhava ficção com a verdade, né? E aqui ele fala da invenção, é uma invenção, quer dizer, é um dizer que leva em conta, né, a existência, né, quer dizer. Então tem todo um caminho muito interessante que ele está fazendo. Né? E na lição 4, já ele começa a dizer como introduzir o amor no 3, né, quer dizer, sair do 2, né, da imagem do especular para o 3. Então, aí vai trabalhando também a questão para sair também por o que amor na transferência, né? Mas é Da muito tapeação. bom. Da tapeação. Elô? Boa noite. Muito legal, né? Como o Lacan passa todo o ensino, né, dele construindo uma outra lógica. E é isso que vocês os dois destacaram, né? Assim, qual é a diferença que a vida toda ele fica tentando construir, né? E aqui aparece bastante, como em outros lugares, né? Ou seja, é preciso uma outra lógica que não é essa proposicional, que não é esse conceito de verdade colado à proposição, né, ao enunciado, né, dito de outro modo, enfim. E aqui aparece, eu achei muito legal isso que a Liz trouxe, né, tô tentando dizer, os dois trouxeram, mas isso
né, do 1 mais 1 é 1, que a gente até já tinha falado, né, Liz? De que ou seja, por mais que o Lacan fique dizendo aqui, porque ele fica tentando dizer, ai, não, ali no Aristóteles não era só isso, a gente que não consegue ver que tinha mais alguma coisa. Não, no Aristóteles era só isso mesmo, né? Assim, necessário e impossível lá nos modais. Vou dar um exemplo bem simples, né? Isso, com 1 mais 1 necessariamente é 2, necessariamente. E o impossível está ligado a isso no Aristóteles, que é 1 mais 1 é impossível que seja diferente de 2. E é isso, o Aristóteles. E o que o Lacan está dizendo? Isso não sustenta a clínica psicanalítica. E é verdade, daí lá naquele quadro ele põe o impossível com P e não P, né, na escrita formal, né, da filosofia, enfim, da lógica é essa. Ou seja, que no impossível tem P e não P. Dá para ter 1 mais 1 igual a 1, né? A mãe, por exemplo, psicótica, enfim. E como é preciso construir isso para que se sustente a psicanálise e a clínica, obviamente, né? A clínica se sustenta nessa diferença que ele fica o tempo inteiro construindo, e que aqui justamente é a intervenção do real, né? Assim, a dificuldade toda de pressupor o real, de conceber o real, de mostrar o real, é ela que tem a ver com esse impossível e com isso que faz com que a gente possa pensar 1 mais 1 igual a 1 e não estar nós, quando estamos pensando conceitualmente, não estarmos na loucura como a Aimé. Quer dizer, ele precisou, né, construir essa lógica, porque senão a gente diria, mas isso é loucura, como, aliás, alguns lógicos falam isso, né, academicamente. O Lacan era maluco, mas tem outros além desses que o Sidney falou, por exemplo, a André e o Zélico Loparic, que estavam na URGS, inclusive, na filosofia, uma época, agora há muito tempo estão na Unicamp, não estão mais, né, mas terminaram lá, tem um trabalho todo sobre as fórmulas da sexuação do Lacan, logicamente, sustentando logicamente, filosoficamente. Eles que são lógicos, né? Não são psicanalistas. Mas é isso, é preciso fazer construir uma outra coisa, porque senão a gente, né, fica nisso do 1 mais 1 é 1. Não, isso é impossível. Justamente, é do impossível, mas tem a ver com o real. Acho bem importante isso, assim, que vocês trouxeram. Eu quero também falavam isso do Newton da Costa. Eu vi uma entrevista dele que ele dizia que quando ele começou a apresentar a lógica paraconsistente, nas primeiras palestras sempre tinha alguém que levantava a mão e dizia: mas eu acho que tu tá psicotizando, isso aí não faz sentido nenhum. É isso mesmo, nessa entrevista que ele tem com Oscar Cesaroto lá. A questão justamente é que não é sentido, né? É. A coisa não se reduz ao sentido, não se resume. Quem mais gostaria de falar? Lacan tem afirmações que vêm de antes, mas que ele vai procurando dar uma formalização lógica. No Seminário da Transferência, ele enfatiza muito o encontro faltoso das demandas. As demandas se encontram na falta. Isso ele já diz lá atrás. E também diz que entre um sujeito e outro tem o muro da linguagem. São metáforas, são maneiras de dizer, mas o que ele está procurando fazer é tirar essa dimensão mais fácil de entender, imaginária, e dar uma formalização lógica que sustente a teoria e a prática clínica, obviamente. Mas é interessante, né, ficar vendo como ele faz um paralelo e passa, né, da formulação lógica, como você está dizendo, para a formulação clínica e vice-versa. Porque é isso, né? É interessante a gente pensar P e não P, 0 e 1, como homem e mulher, né? E assim, no sentido que ele diz, nenhum dos dois pode ser verificado logicamente. Né? Depois, na lição que acho que foi a Alice que falou, da lição 11, né? Ou foi você? Já não sei. Eu falei, aliás, assim, é uma pena que hoje seja o último do ano, né? Porque fica em suspenso a gente debater a formulação que ele faz na 11.
Claro, ser não. sexual se autoriza de si mesmo e alguns outros. Sim, mas talvez a gente siga com isso, ainda não tá, Uhum. mas talvez a gente siga ainda com esse seminário. E, mas bom, não lembro o que eu ia falar dessa lição que você falou. Bom, Uma mas outra coisa também, só diga, fala, terminaste, fala. Cid? Não, pode falar, pode falar. Não, só nessa questão do que ele foi fisgado, né, na tese de 32, que é interessante, porque na tese ele vai estar falando da questão do saber inconsciente, eu acho, porque ele vai atrás de tentar entender do que se trata o saber da Aimee, né? O que ela está dizendo, porque até então a loucura, bom, era loucura, era alguma coisa que saiu dos trilhos e está dizendo absurdos. E aí ele começa, e aí o que Freud entra para ele também, porque ele começa a achar no Freud que o que a Aimee está dizendo e a história dela tem relação, né? Um pouco fazer conexões a partir das invenções, no sentido do que ela inventou para existir, as formulações que ela estava fazendo e o que as formulações dela que ela estava fazendo tinha a ver com o que ela tinha vivido e o que ela tinha de narrativa sobre essa história também. E isso era algo novo, porque em termos dos psicóticos isso não era pensado possível para a psicose. Estava lembrando que a gente estava falando aqui agora então do 0, 1 e o P e não P, que nessa aula 11 ele vai dizer que homem e mulher são significantes, né? Portanto, não significam nada. As significações que a gente dá são as significações atribuídas, mas é justo porque não tem, né? Que são significantes que é possível de inventar tudo. Tem um furo no meio delas, né? Esse furo é real e no lugar desse real pode surgir todas as invenções. Isso é aquele maisinho da fórmula do LGBTQIA+. O mais é justamente o signo dessa possibilidade de invenção, né? Quase que infinita. E então isso é muito interessante. Agora, nessa frase do chofer, é legal a gente ler a última coisa que ele diz na frase do chofer. Ele diz assim: é mesmo daí que Freud parte. Quer dizer, isso que está na rua, isso de que não dá para dizer se pela aparência, né? Se é um homem ou uma mulher, ele diz, é daí que o Freud parte. É muito interessante, né? Porque não é daí nem que Lacan parte. Diz Lacan que é daí que o Freud. E não é que o Freud chegou, não é onde ele chegou, é de onde ele partiu. É, é uma coisa para a gente estudar, né? Eu acho bacana que, né, a gente está aqui no cartel pensando, assim, esse é um troço para a gente tentar verificar se o Lacan tem razão ou não, mas, né? É importante, me parece. Robson, quer falar uma coisa? Na verdade, eu estava escutando, achando bem interessante, pensando as coisas que vocês estão falando, tanto das duas apresentações quanto dos comentários, que me fazem pensar justamente, né, na nossa clínica atual de lidar com todas essas questões. Eu coloquei, né, ali o nome de um dos principais livros do Intica, né, que em inglês se chama Knowledge and Belief, An Introduction to the Logic of the Two Notions. Agora, é interessante para a nossa discussão, é apenas um detalhe, né, que em inglês, né, se a gente faz uma tradução rápida para o português, né, knowledge and belief, né, não é necessariamente saber e verdade, né? Para os amigos, né, que dominam o inglês, né, isso porque eu fiquei intrigado, né, com aquela afirmação do o Intica estava enganado quando ele fazia tudo isso aí. Eu digo, mas como, né? E aí, bom, me perdi ali né, naqueles grafos, né? Uma tradução é conhecimento e crença. Exatamente, exatamente. Porque isso, né,
justamente joga, né, no nosso campo também, né? Porque essa ideia de que saber não é conhecimento, né? E de que crença não é necessariamente verdade, ajuda, né, toda essa argumentação que vocês estão colocando, vocês, enquanto vocês apresentaram, com a qual nós lidamos, né? De que uma lógica discursiva, né, essa discursividade com a qual nós lidamos, vai além, né, dessa relação, ou dos dois, né, porque a proposta dele é examinar, né, as duas noções, né, de knowledge and belief. E, bom, mais um pouco para dizer como ele se vale dessa lógica, né, para poder, né, e tentar avançar e reafirmar a nossa possibilidade, né, tanto da prática psicanalítica, como também de estarmos no mundo, né, além, né, de qualquer lógica proposicional, né, que, nesse momento, né, continua sendo hegemônica. Eu li um artigo da Wikipédia, né, em torno da questão da lógica epistêmica, que Lacan menciona também quando fala do Intica. E o que eu consegui entender da formulação ali é de que a lógica epistêmica é um desdobramento da lógica aristotélica e continua sendo binária. Há um embate, o Dufour fala disso, há um embate entre o conhecimento, entre a lógica binária e a lógica unária e a lógica trinitária. Uhum. O curso universitário e científico se baseia na binária. E parece importante assim insistir na questão do quanto somos permeados, atravessados pela lógica binária, pelo discurso universitário, no modo de pensar uma série de questões. Porque Sim, Lacan luta contra isso, né? com certeza. Inclusive contra isso que tu estás falando, da força do nosso impulso, né, a imaginarizar e a totalizar as coisas, né? Por exemplo, né, a igreja também tem uma lógica trinitária, né? 3 em 1, né? Que não é o nosso antigo 3 em 1 dos aparelhos eletrônicos, né? Mas da Santíssima Trindade, né? E Com isso ênfase, causou cismas e levou muita gente para a fogueira, tá? com ênfase no amor, né? Mais alguma questão, pessoal? Estamos quase no horário de encerrar nosso trabalho. Posso só fazer um Pode? comentário a respeito dessa lógica Pode. trinitária da igreja? Uhum. Oi. Claro, Liz, pode falar. Desculpa, não sabia nem se estavam ouvindo. É que Lacan faz uma diferença, né? Não estou me lembrando agora onde ele trabalhou isso, que a lógica da igreja é o Espírito Santo que sustenta a relação de pai e filho. O 3 faz a relação. E o que ele diz aqui é justamente o contrário, é que o objeto causa de desejo não faz relação. Ele causa o desejo, mas as demandas não se encontram. Então, ele não é um objeto da complementaridade, enfim, ele é o objeto que permite ao sujeito continuar em falta. Não, que bom que tu lembrou isso, porque justamente que eu estava, né, me lembrando que isso vem ao encontro de que, justamente quando a gente fala em invenção, né, não é para propor, né, a invenção tout court, né, nihil, né? Ou seja, essa invenção é inventar a partir de sustentar essa dispersão ternária e não a unificação, quer dizer, porque senão a gente poderia dizer, bom, todo mundo inventa, então tá, né? Entramos no ecletismo, né? Eu sou eu, né? Eu e você é SA, né? Mas justamente o que a gente está tentando, né, trabalhar e sustentar é que essa invenção é a sustentação
de uma fragmentação, ou seja, ter que pensar com 3 e não com 2. Ok. Sim. E mesmo que seja belo, né? Em alguns momentos, para que a gente possa sustentar. Bom, então, acho que estamos no nosso horário, né? Vocês falaram de saber e crença. Eu queria dizer que quando a gente começou a ler esse seminário, eu tenho a impressão que talvez esse seminário tenha sido mais difícil que a gente já leu, inclusive mais difícil que o seminário do sintoma, né? Difícil, eu digo, na aridez da escrita, do raciocínio do Lacan, e a gente ali nas primeiras reuniões que a coordenação fez, a gente pensou como é que vai passar alguma coisa daqui, né? O que vai ser? Mas olha, a gente está finalizando aqui com 41 participantes no último dia, tá muito bom, né? E eu acho que a gente conseguiu, né, com um pouco de crença, produzir algum saber assim. Então, né? Não todo, mas alguma coisa e foi muito bom. Já estou com saudades do nosso trabalho. Em breve a gente se reúne para discutir o trabalho dos colegas que vão apresentar na jornada. Sabe, mas Sidney, tu falou Diga. aqui no cartelão, o espaço para discussão dos trabalhos não é aberto, assim como o cartelão não é. é online, é outro tipo de atividade, até Tá bom. porque os trabalhos na jornada, né, então Sim. vão estar lá para Verdade. serem escutados pela primeira vez verdade. pela maioria das pessoas que estiverem lá. É verdade, mas então no dia 26, de qualquer forma, vai ter um evento bacana, uma quinta-feira à noite, às 21 horas, feito pelo Corpo em Cena, sobre o texto do Dostoiévski, O Idiota, e sobre o seminário Os Nomes do Pai. Logo vai ter a divulgação pelo mail da... Então vai ter alguma Sim. coisa, pelo menos isso, Isso, antes da isso. jornada. Isso, Tá bom? e a divulgação, né, para um Pode ser. convite a todos que aqui estão para poderem estar na jornada, que é o produto do trabalho desse cartel. Desse cartel. O Exato. texto do Dostoiévski é O Sonho do Homem Ridículo. Um O homem sonho do homem ridículo. ridículo, nada a ver com o Isso. idiota paga tudo. O sonho E, do de homem qualquer forma, idiota, Sou ridículo, eu. tolo, tem tudo a ver com o que estamos falando. Acho que Tá vai certo. ser bem interessante de poder. É ao vivo, enfim, na Bom. sede da POA, às 21 horas. Então, eu vou mandar divulgação para todo mundo depois. Tá bom. Tá bom. Até Legal. mais, Tchau. pessoal. Tchau, Te tchau. encontramos na Legal, jornada. pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Quem está gravando